Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, esse é o vídeo 2, a segunda parte sobre o vídeo sobre a prova do IELTS, que foi a prova de proficiência de inglês que eu fiz em dezembro de 2019. E eu queria comentar com vocês por quê? Dois motivos. Tem gente que vai fazer essa prova, uma galera comentou no outro vídeo, é útil para estudar fora do Brasil, né? É um diploma, um certificado de proficiência em língua inglesa reconhecido entre as universidades e tudo. E eu acho super importante para não essa prova em si, mas saber inglês, né, para o profissional de tecnologia, eu acho que é essencial. Independente do nível, né, claro que é uma coisa que você vai construindo constantemente, mas ter exposição a esse idioma considero essencial. Beleza? Então é o seguinte, no vídeo passado sobre essa prova, eu falei sobre o teste de conversação, né, que é uma entrevista e tal, vou deixar o link aí, quem não assistiu, assiste. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os testes que aconteceram depois, né, no mesmo dia. Quando eu fui fazer a prova, eu fui submetido ao teste de escuta, eles chamam de listening. Né? Então, basicamente, chegar lá e ouvir. Né? Eu entrei numa sala, assim, uma sala de aula que foi na universidade, e tinha umas caixas de som, a galera com um computador lá, eles reproduziram uns áudios que eram umas conversas entre pessoas. E aí a gente tinha também um caderno de questões que só podia abrir depois que começava a reprodução e tal, com as perguntas. Na verdade, abria um pouquinho antes, dava uma olhada nas perguntas e depois ele dava o play na reproduzia o áudio. E aí tinham perguntas sobre o áudio que rolou, né? Então assim, eram conversas entre pessoas, gravações reais assim. Então pode ser entrevista de emprego, pode ser um telefonema entre duas pessoas, sei lá, no caso, isso é aleatório também, né? Não é sempre a mesma coisa. No meu caso, tinha um cara querendo comprar uma passagem organizar umas férias com uma agência de viagens, e aí tinha ônibus, trem, não sei o que, hotel, coisas do tipo. E aí é legal, assim, porque ele falou coisas do tipo, eu queria ir de trem, quanto é? É tantos dólares, ou libras, né? Não lembro agora se era dólares ou libras que falava, mas enfim, não importa, acho que era dólar mesmo. Tantos dólares, e aí, mas e de trem? Putz, de trem é mais barato. Ele, então eu vou de trem, mas quanto tempo leva? Leva o dobro do tempo. Não, não, então eu vou de ônibus. Então, tipo, é, assim como numa situação corriqueira, né? Ele topa uma coisa, depois volta atrás, sabe? E aí na pergunta, no caderno, é tipo assim, ó, como é que ele vai no final das contas, de ônibus ou de trem? Então você tem que ficar sempre ligado ao que está rolando mesmo, porque pode ser que o cara fale que vai de tipo uma pegadinha, né? Ele fala assim, ó, vou de ônibus. E aí você, beleza, ônibus. Só que não é. Mais pra frente na conversa ele desiste e vai de trem, sabe? Então a resposta no final é trem. Então rola umas pegadinhas assim, né? Quer dizer, eu estou chamando de pegadinha, mas nem é uma questão de atenção mesmo ao que está sendo falado, né? Então esse foi o de escuta, digamos assim, né? O listening. Nesse eu tirei um 7,5 de 9. Foi ok também. Não dá para saber o que errou, né? Eles não entregam nenhuma prova corrigida nem nada. Então, não vou saber onde eu errei, o que eu peguei errado, o que não foi. Mas ok. Né? Na sequência, veio o teste de leitura. Esse é particularmente interessante e merece alguma atenção, algumas dicas assim que eu daria. Né? Basicamente, são apresentados dois textos, né? Um menor, outro maior, e tem várias questões sobre o texto. Então você lê o texto e tem o caderno de questões, de respostas para você colocar as respostas lá, verdadeiro ou falso, tem vários tipos de questões. Só que, gente, nesse de texto tem umas coisas assim que eu achei bem sinistras. Tipo assim, ó, imagina que teve um texto que eu estava estudando que ele falava assim, a maré, o texto era sobre vida marinha, certo? Aí fala assim, a maré afeta o comportamento dos animais marinhos, por exemplo. A maré em inglês é tide, então the tide, alguma coisa assim. Nas questões estava assim, sei lá, selecione o que
afeta o comportamento dos peixes, tá? Sabe, usando outras palavras para dizer a mesma coisa. E ao invés de maré, estava assim, o movimento das águas, né? Sei lá, the sea movements, coisas do tipo. Então você tem que saber que tide é maré para poder acertar essa questão, sabe? Então o que eu entendi do teste de leitura é que ele exige um vocabulário razoável, né? Nessa prova de dezembro, o que caiu para mim foi um texto sobre música, sobre a história de violão, do instrumento, né? Do instrumento violão. Então, assim, ó, violão em inglês é guitar, né? Se você não estiver ligado nisso, você já acha que é guitarra, entendeu? Na verdade, guitarra em espanhol é o violão em português. Enfim. Então, em inglês, o guitar é o violão, né? Aí tem acoustic guitar, que seria o violão. Perdão, isso, acoustic guitar. É, e tem a electric guitar, que é a guitarra elétrica, que é o que a gente em português chama de guitarra. Enfim, aí contou a história do instrumento, como ele foi criado, instrumento de 3 cordas, depois alguém botou 4, 5, 6 cordas na Espanha, não sei o que, contou a história e fez perguntas sobre isso. Só que exige um vocabulário razoável, tipo assim, sei lá, sabe, cordas, né? Como é corda de violão ou de guitarra em inglês? É strings, são strings, e não é chord. E existe chord, né? chord, que em inglês é o acorde, é a soma de, né, sei lá, 3 notas, 4 notas, 5 notas, depende do acorde. Entende? Então, assim, no caso, eu sou, sei lá, músico robista, né? Não sou profissional, mas gosto de tocar e tudo, então já estou acostumado com esses termos. Mas se eu não fosse, né? Se eu não tivesse nunca lido nada em inglês sobre violão ou música ou guitarras ou coisas do tipo, eu acho que eu teria dificuldade ali. Então a minha dica para quem vai fazer esse teste é treinar bastante a leitura. Bom, esse texto sobre vida marinha, ele rolou é de uma prova anterior, né, que eu estava estudando pelo material, e eu também não sei nada de biologia marinha, não é minha área, entendeu? Então eu não sei falar maré em inglês, né? A gente tende a estudar, no meu caso de tecnologia, a gente tende a estudar o que a gente chama de business English, né? Uma coisa assim, ou tem a ver com a área, e a gente sabe que, sei lá, computer, né, keyboard, coisas da área, ou tem a ver com business, assim, né? Hotel, banheiro, restaurante, não sei o que, viagem, coisas mais turísticas ou de negócios. Então, um texto sobre biologia marinha, ou um texto sobre música, ou sobre poesia, ou sobre coisas do tipo, vai dar trabalho, sacou? Nesse eu tirei 8,5, fui bem, porque também tinha coisa sobre música e tal, não sei o que. Eu dei a sorte de já, né, ter alguma experiência com isso. E a vantagem no teste de leitura é que você tem todo o texto ali, né? Então, o de escuta, se você passar batido, você perdeu. O de leitura, não, ele está ali. Por último, o teste de escrita, que é basicamente redação. São 2 redações, né? Uma você tem, em média, assim, 20 minutos para fazer, outra 60 minutos. E elas têm uma questão que eu achei meio foda dessa prova, meio zoado, assim. Tem um número mínimo de palavras. Eu achei isso uma merda, para ser honesto, porque você precisa ficar contando as palavras. Então eu escrevia e contava palavras, aí eu anotava, já tenho 100, 200. A segunda redação tinha 250 palavras no mínimo. E eu acabou meu papel e não bati 250 palavras. Aí tinha que pedir outro papel, mas já não dava mais tempo. Eu perdi muito tempo. Eu fui no banheiro no meio da redação. Eu perdi uns 15 minutos. Eu me fudi completamente com isso. Então, essa redação é o último. Se vocês quiserem ir no banheiro, não tiver como. Tem gente que nem bebe água para fazer a prova para não ter vontade de ir no banheiro. Mas se não tiver como, vai, sei lá, no de escrita, alguma coisa assim. Não vai no de que dá para chutar alguma coisa depois, se o tempo estiver apertado e tal. Não vai nunca no da redação. No de escuta você não pode ir, lógico, senão você vai perder o bagulho. E no de. Aliás, o de leitura que eu falei para ir, né? Eu de as coisas. No de escuta não dá, na entrevista muito menos. Então, a redação estou falando para não ir também. Então, só sobra, se você realmente precisar ir, o de leitura.
porque esse você pode voltar ali rapidinho, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, eu recomendaria no geral de não ir no banheiro nessa prova. Ela é uma prova muito temporizada, muito controlada no tempo. Eu brinquei, eu achei isso, falei, eu escrevo inglês, beleza, né? Eu fiz uma redação entre uma e outra, a segunda é a maior. Eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu cheguei no final do papel, não tinha 150 palavras, 250, quer dizer que era a segunda redação, no mínimo. Tinha acho que cento e poucas palavras, e o meu tempo acabou. E eu fiquei com o cu na mão de perder a prova, deles corrigirem assim, 250 palavras não alcançou, então é zero. E eu zerar um dos itens. E a maioria dos lugares que exigem, né, estudo, trabalho e tal, é, essa prova você não pode zerar nenhum dos itens. Tem uma média geral mínima e tem uma média mínima também, uma nota mínima em cada uma das quatro categorias, né? Entrevista, né? Falação, escuta, escrita e leitura. Então, só que ainda bem eles não zeraram. Provavelmente eu tive vários pontos descontados disso por causa do mínimo e tal. E eu fiquei bastante nervoso. Comecei a escrever com letras garrafais e a minha letra ficava cada vez maior conforme ia chegando no final. No final, acho que eu tinha 3 palavras por linha. Tava uma coisa horrorosa, assim. Que já era o tempo batendo. O cara avisa, né? Faltam 5 minutos, faltam 3 minutos. Eu falei, caralho, quando eu vi, acabou o negócio e não deu o mínimo. Enfim, a redação ficou meio estranha. E aí, por isso, eu tirei 6, que é uma nota, né, ainda ok, mas podia ter ido melhor. Então, o que me salvou foi basicamente as outras categorias, né? Que a escuta foi 7,5, leitura 8,5, ia na entrevista 8. Aí juntou com essa redação, com a escrita que eu levei, tomei 6, mas no geral a média ficou 7,5. Então rolou para mim, para o que eu queria. De novo, era um curso de ciência da computação na Universidade de Londres, a Goldsmith, que está em parceria com o Coursera. Pensei em fazer esse curso, vi que tem esse requisito e decidi fazer essa prova. Nem sei se vou fazer o curso ou não, mas decidi fazer a prova de inglês, né? E ele pedia maior que 6,5 no geral e mais igual ou maior, né, que 5,5 em cada subteste, que é cada uma dessas áreas. Como a minha menor foi 6, rolou. Então é isso, são essas dicas que eu dou para quem vai fazer a prova da IELTS. Essa prova rolou em dezembro de 2019, então assim, se tem alguma mudança, se tem alguma coisa, não sei quando você vai ver esse vídeo, pode ser que tenha outras coisas. Mas por hora é isso, beleza? Boa sorte, acho que vale muito a pena estudar bastante, pegar textos, né, e fazer as perguntas, ver os materiais oficiais. Eu não recomendaria nenhuma outra fonte, não. Os materiais oficiais e livros sobre IELTS, coisas do tipo, sobre a prova em si, preparam bem. Ver os vídeos e tempo. Treinar, tempo. Então, treinar fazer uma redação em 20 minutos. Treinar fazer uma redação em 40 minutos. Treinar ouvir um áudio e responder em X minutos. Né? Lá nos sites da prova tem lá quanto tempo é cada coisa. Treinar a questão do tempo. Treinando a questão do tempo, o inglês, se você já souber, beleza. Mas eles falam sempre, mesmo quem é nativo se ferra na questão do tempo. Então essa parte do tempo é essencial, senão você perde muito tempo. Muito ponto, como aconteceu comigo na redação. Não, não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo. Beleza? Então um abraço, até o próximo vídeo. Espero que, se você fizer a prova, conta aí tua experiência pra gente nos comentários, vai ser legal. E a galera de tecnologia, dá um jeito de aprender inglês, curso, professor particular, sei lá, né? É importante mesmo, assim, né? É uma ferramenta de comunicação essencial nos dias atuais. Acho que para qualquer área, mas tecnologia é simplesmente fundamental. Beleza? Até o próximo, então. Um abraço e tchau.